Eu vejo Deus separando aqui uma geração de pastores. Muitos vão ser enviados para outras nações. Há uma inquietação no seu coração o dia inteiro. Algo está queimando dentro de você. E o Senhor está dizendo para você: essa inquietação é o fogo do chamado de Deus. Algo começou aqui hoje dentro de você. Você não vai conseguir explicar para ninguém em português, mas algo entrou dentro de você. Eu vejo adolescentes aqui que vão se casar com grandes pastores. Você não consegue entender o sofrimento que você passa na sua casa e as perseguições. Minha irmã, Deus está treinando você para você um dia estar ao lado de um grande homem de Deus e ir mais longe do que você imagina. O Senhor está mudando valores nessa noite no coração e na mente de muitas jovens aqui. O Senhor está trabalhando na sua vida. Eu vejo moças de 15 anos de idade aqui, que você está em dúvida sobre o que você vai ser no futuro. O Senhor te diz: você pode até estudar e se capacitar, mas você tem um chamado ministerial. E quando você estiver estudando, o seu coração vai começar a ser aquecido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu vejo filhos de pastores aqui, com crises e conflitos. Por que eu nasci nessa casa? O Senhor disse: por conta de um propósito profético, e as próximas décadas, e o que eu vou fazer na próxima geração, eu coloquei você na família certa, para que possa entrar dentro de você o que precisa, porque eu tenho um chamado profético nos próximos anos na sua vida. Espírito. Existem pastores aqui que você vai embora dessa conferência mudando a forma de enxergar o trabalho com jovens, porque Deus está falando com você que vai levantar um exército de pastores na sua igreja através da rede de jovens. E o Senhor hoje está te dando uma unção para treinar pastores, mas a primeira unção que Ele está colocando na sua vida é enxergar como Deus enxerga. Assim como Samuel entrou na casa de Jessé e olhou a aparência, e Deus disse: eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Você vai começar a olhar para alguns juvenis da sua igreja, alguns adolescentes, e você não vai conseguir entender com a mente humana, porque são muitos improváveis, mas você vai começar a olhar para eles como Deus olha. E daqui 10 anos, você vai experimentar uma explosão de um despertamento de novos pastores. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu poderia te falar muitas coisas aqui, eu tenho muitas palavras. O Senhor está dizendo que o que você precisa é ouvir Ele. E Ele está falando com você nesse momento. Existem muitas pessoas à beira do caminho, e o Senhor está dizendo para você, é Ele que está falando com você. Sabe, você está ouvindo uma voz nesse momento. Essa voz que você está ouvindo nesse momento, eu quero dizer, é Deus falando com você nesse momento. Anote o que Ele está falando com você nesse momento. O Senhor está falando coisas que vão acontecer. O Senhor está movendo dentro de você. Oh, aleluia. Eu preciso fazer um apelo que o Espírito está me incomodando desde manhã. Se você se identificar com esse apelo, eu quero que você venha aqui à frente e você se ajoelhe. Aos meus 16 anos de idade, o que me levou a entregar minha vida para Jesus e para o propósito foi simplesmente uma peça de teatro. Enquanto você estava assistindo essa peça de teatro, o Espírito estava levantando e chamando você. Eu vejo muitas pessoas que foram chamadas por Deus, e você já é até líder discipulador.
e você está se distraindo com tantas coisas, o Senhor está te levantando como um pastor. Irmã, se você percebe da parte de Deus que você vai casar com um pastor, Deus está te treinando, eu quero que você venha aqui à frente. E você jovem, que você percebe da parte de Deus, que Deus chamou você para o ministério pastoral, eu quero que você venha aqui à frente se ajoelhar. O Senhor hoje está liberando uma unção específica. Hoje é uma noite específica e cirúrgica. Você que é pastora de uma dessas irmãs, eu quero que vocês venham aqui. O tamanho da obra que Deus tem para São Paulo requer um exército de mulheres de Deus e de homens de Deus. E você que é filho de pastor, e você deseja responder ao chamado de Deus, eu quero que você venha aqui à frente também. Algo especial está acontecendo aqui. O que vai marcar uma história não são os nossos talentos, é o nosso coração ajoelhado, dependendo da graça de Deus. Muitos pastores, oh Deus, os discípulos de Jesus foram chamados na juventude. Estevão era um adolescente para a fase jovem. Esse é o momento de Deus sobre a sua vida. Esse é o momento do posicionamento profético de Deus sobre a sua vida. Deus está separando você. Queria chamar os pastores, as pastoras, obreiros, obreiras. Eu quero que você ore com encargo, transferindo o que você recebeu um dia. As guerras são muitas, mas a unção de Deus nos capacita a vencer cada guerra. Eu vejo pastores de milhares que estão aqui hoje ajoelhados. Oh Espírito, as suas crises, os seus incômodos, as suas inquietações, é porque você tem um chamado de Deus. É porque Deus colocou dentro de você um chamado. Oh Espírito Santo, esse é um momento solene, é um momento de separação, é um momento de consagração, é um momento de entrega. São muitos para nós orarmos. Sinta a mão de Jesus dentro de você. Sinta a mão de Jesus dentro de você. Agora. Sinta um coração aquecer nesse momento. É o fogo do Espírito Santo de Deus. Adolescentes santas, separadas, escolhidas, adolescentes, jovens, escolhidos para um tempo como esse. Recebe uma unção de santificação, de separação. Oh Espírito Santo, eis-me aqui, rendido estou. e você que não veio aqui à frente, que é líder de célula, Deus está liberando sobre a sua vida um óleo fresco, frescor do alto. Eis-me aqui,
celeiro de pastores, celeiros de pastoras, geração separada, consagrada. Você é dele e ele é teu. Recebe a unção. Deus está liberando uma unção para gerar pastores. Uma unção para gerar pastores. Rendido a ti estou, e pra sempre eu cantarei. Faz em mim o eu que é teu querer. Os meus momentos e os dias meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu. Eis-me aqui. Nos ajude a orar pelos irmãos, colocando as suas mãos, liberando a unção de Deus. Ore pela pessoa que está ao seu lado, de trás. Libere essa unção de Deus. Oh, aleluia. E tu és meu. Vai recebendo a unção de Deus, a unção ministerial, o óleo da unção. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Minha vida a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim e faz em mim o teu querer. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Se você quiser se manter sentado aqui na frente enquanto eu prego, tenha liberdade. Gostaria de ministrar uma palavra. Vocês podem ficar sentados aqui na frente se vocês quiserem, tenha liberdade. Mais pertinho, mais unção. Pode ir tomando o seu lugar.
Nós vamos encerrar nossa conferência em 45 minutos. Tem muita coisa aqui ainda. O Senhor nos ajude. Rapidamente, tome o seu lugar, se assente. Os irmãos podem ficar aqui na frente, sentadinho aqui. Há uma unção, vai ser um mover poderoso daqui a pouco aqui. Aleluia. Tem como o irmão ficar no teclado? Oh Deus. Ele vai deixar o pad e a guitarrinha bem de boa, bem suave, tá bom? Glória a Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos pedir para que o Senhor continue falando conosco nesse último momento. Pai, nós te pedimos, fala conosco. Move nos nossos corações espírito de revelação, de clareza, de entendimento da sua palavra, daquilo que o Senhor tem separado para as nossas vidas. Em nome de Jesus, diga amém. Diga eu recebo. Irmãos, nos ajude a rapidamente se assentar. A gente tem 40 minutos só, porque tem muita coisa para organizar aqui para entregar o salão. Quantos foram abençoados nessa conferência? Glória a Deus. Eu gostaria de agradecer a vida do pastor Wilson, da pastora Zanilda, pelo privilégio de estar juntos, cooperando, servindo. Agradecer ao pastor Luiz, a pastora Márcia, o pastor Naor. Agradecer aos pastores de governo aqui, amigos, irmãos. E cada representante dos Radicais Livres aqui de São Paulo, cada pastor de jovens. Nada grande é feito por um homem só. Tudo é feito por um corpo. E Deus tem sido tão bom conosco ao longo desses anos. Mas eu gostaria de compartilhar algo breve. Sabe, o pastor Wilson ministrou sobre a glória de Deus e a glória dos homens. Nós vivemos numa geração que busca a glória dos homens. Mas nós aprendemos que a vida com Deus, o propósito de Deus se cumpre com a glória de Deus. Diga glória a Deus por isso. E nós aprendemos que esse é o verdadeiro evangelho. É a glória de Deus. É não confiar em você, mas confiar em quem chamou você. Deus não escolhe pessoas capacitadas. Deus, Ele capacita as pessoas em qual Ele escolheu. E essa é uma boa notícia, porque Deus faz uma obra grande através de pessoas pequenas e desqualificadas, porque é Cristo que nos qualifica. E nós aprendemos na segunda palavra que a unção vem depois do sangue. E quando você tem revelação que os seus pecados foram perdoados, que você é filho de Deus, que não tem a ver com você, tem a ver com Ele, que mesmo com as suas falhas, limitações e frustrações, você precisa aprender a andar com Deus na confiança. Nós vamos errar, nós vamos falhar, mas é muito importante que você tenha a consciência do amor de Deus não sobre você. Nós vivemos num tempo que as pessoas têm consciência de si. Eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro, eu sou tímido. Eu vou dizer, esquece. Você saiu da equação de Deus e você se tornou justiça de Deus em Cristo Jesus. Uma história que me marcou muito, acho que eu já devo ter contado aqui, de um lenhador com um filho cheio de crise de existência, que ele dizia: pai, os meus amigos, eles trabalham com seus pais na floresta, mas eu sou franzino, eu sou magro,
e eu não consigo pegar a ferramenta e derrubar uma árvore. Talvez Deus não tenha me chamado para dar continuidade num legado. E o pai disse: não, filho, não é isso, você pode todas as coisas. Ele não conseguia entender. E um dia, ele pegou uma serra elétrica, foi para o meio da floresta, ligou a serra elétrica, falou: filho, segura. E o filho segurou, derrubou rapidamente uma árvore. Ele falou: filho, olha os teus amigos, são fortes, levam dias para derrubar uma árvore. Você não derrubou pela sua força, você derrubou por causa da serra elétrica. A nossa vida é assim, somos frágeis, limitados, mas nós carregamos mais do que uma serra elétrica. Nós carregamos o sangue de Jesus. E é por isso que você tem que viver em paz. Eu assumi o trabalho dos Radicais Livres, e centenas e milhares de jovens me mandam mensagens, porque eles se identificam com a minha vida, porque eles percebem que eu sou tímido, eles percebem que eu sou inseguro, tenho limitações, mas quando eu pego o microfone, parece que um leão surge dentro de mim. Eles dizem: pastor, olhando para o Senhor, eu percebo que é possível responder a Deus, é possível avançar, é possível liderar. Por quê? Porque eu percebi que não tem nada a ver com você. Na última conferência, o pastor Luiz estava na sala e estava passando na televisão. Ele disse: nossa, de fato, quando o pastor Ricardo pega o microfone, é outro ser humano que entra dentro dele. E eu entendi, não tem a ver com você, não tem a ver com o seu passado, não tem a ver com o seu contexto. Não viva com medo, porque você tem um pai que te ama, e a unção vem depois do sangue. Por isso que nós podemos avançar e fazer história, por conta do sangue. Os seus pecados foram perdoados, e no pior dia da sua vida, não se esqueça, você é perdoado. Alguém já errou, já falhou, deu umas brechas feias, e você se sente acusado, condenado? Meu Deus do céu, hoje mesmo aqui eu acabei com a palavra da minha esposa, e eu nem percebi, não deixei ela fazer o outro apelo que ela ia fazer. Eu falei: meu Deus, eu sou um pobre pecador mesmo, eu sou perdoado, na próxima a gente acerta. No pior dia da sua célula, não se esqueça, você é amado, perdoado. Deus tem coisas poderosas. Deus não olha para o seu passado para definir o seu futuro. E quando Deus decide escolher alguém, Ele não olha o melhor, Ele olha a fraqueza. Aonde superabundou o pecado, lugar superabundou a graça de Deus. Quem foi o fruto do adultério de Davi? O menino chamou Salomão. Quem deu continuidade no trabalho do pai? Deus escolheu no lugar onde abundou o pecado, porque naquele lugar superabunda a graça de Deus. Ana não podia ter filho. Quando nasceu, não foi qualquer um que nasceu, foi Samuel. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Você pega Isaac na Bíblia, o herdeiro. O que o herdeiro fez para herdar? Nada. Está cheio de gente querendo fazer coisas para ser herdeiro. Você é herdeiro. Isaac se manteve na unção de herdeiro, casou com Rebeca, e não foi atrás de Rebeca, não curtiu o Instagram, não mandou mensagem, não chavecou, não mandou cartinha. Ele só sentou e esperou Rebeca, que era formosa, virgem e bonita. O segredo de casar à maneira de Deus é você entender que Deus já tem uma mulher separada para você, e você não precisa ficar ansioso, porque ela vai chegar até você. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e
habitarei na casa de Deus para sempre. Diga para o seu irmão, você é herdeiro. Sabe quando você entende que não tem mais a ver com você uma fé explosiva, uma fé poderosa começa a tomar conta do seu coração. Há um tempo atrás na igreja, chega uma senhorinha nos visitando, novinha, uns 86 anos, e ela falou, ó, depois do culto, eu falei, tá bom. Ela falou, sabe, eu vim aqui te conhecer porque eu te conheci pelo YouTube, mas posso ser sincero com você? Você não me impressiona em nada. Eu falei, uau. Falou, você só tem Jesus na sua vida, rapaz. Então, você não tem nada que chama atenção. Eu falei, então, irmã, aleluia. Ela começou, meu pastor é experiente, tem 50 anos, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas não sai do lugar. Diga ao seu irmão, fique em paz, ainda que você não impressione, que ele cresça, que você diminua, que ele apareça e que você suma. Isso é o que nós ouvimos. Deus nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Quem é o filho? É o herdeiro. Radical livre. Existe uma herança sobre a sua vida. E quando você se coloca na posição de filho, você acessa. Minha esposa ministrou sobre Estevão. Eu adoro a vida de Estevão, um jovem cheio do Espírito. A mensagem de Estevão tinha tanto poder que era incontestável. Quando você fala, cheio da unção de Deus, ninguém te resiste. Tem uma jovem na igreja, adolescente, começou a sofrer bullying na escola, porque estava pregando o evangelho. E aí a mãe começou a orar com ela, e a menina falou, eu acho que eu estou falando sem unção. Porque quando você acha que está sem unção mesmo. E ela se encheu do Espírito, e no intervalo falou na unção, e Deus moveu naquele lugar. O que nós precisamos, quando nós abrimos a nossa boca, é falar o que o céu está falando, é falar o reino de Deus, unção, ousadia. Nós somos chamados para reinar em vida, porque nós recebemos a abundância da graça de Deus. Você recebeu a abundância da graça, você não fez nada para receber. Por quê? Porque você é filho. Então você não precisa andar como mendigo, não precisa andar à beira do caminho. Você vai casar à maneira de Deus, você vai multiplicar a sua célula, Deus vai abrir portas inexplicáveis, pessoas vão abrir o coração. Por quê? Porque você não fez nada, você só recebeu. Nos Estados Unidos, chamaram um pastor, psicólogo, médico, psiquiatra, e chamaram diversas prostitutas de luxo. Colocaram as prostitutas uma por vez no meio da roda, e esses pastores, médicos, psiquiatras começaram a terapia. O médico disse, você sabe que você vai contrair uma série de doenças se você não tiver. Elas disseram, mesma resposta, tudo isso eu já sei. Aí chegou o psicólogo, você está agredindo a sua mente. Elas também disseram, isso também eu já sei. O psiquiatra fala, você está deturpando a sua mente. Elas dizem, isso também eu já sei. Chegou a vez do pastor, você sabia que vocês nasceram para ser uma princesa? Elas disseram, isso também nós já sabemos. Nós procuramos dentro de nós uma imagem dessa princesa, e nós não achamos nenhum lugar para nos segurar. Se você ler na versão transformadora, Hebreus 11:1, fala que a fé, ela mostra. Sabe o que significa? Fé é o que você enxerga dentro de você. E tem muitas pessoas que não conseguem largar uma vida do mundo, porque foram destruídas na família, e não acham essa imagem.
Eu vou dizer para você, por isso que a primeira coisa que Jesus ouviu começando o seu ministério foi uma imagem. Você é meu filho, amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. O que nós precisamos é de uma imagem. Vocês sabem que a história de Mefibosete, com 5 anos de idade, ele foi vítima de um acidente, onde contraiu problemas nas suas pernas. Mas o problema não foi o problema nas pernas. O problema é o que está escrito em 2 Samuel 9:8, que diz assim: então se inclinou e disse: quem é teu servo, para ter olhado para um cão morto tal como eu? O problema que ele passou, entrou dentro dele uma imagem. Quem sou eu? Eu não passo de um cão. Muitos aqui são vítimas de divórcio na sua casa, abusos na infância, tanta circunstância que você passa, e às vezes o que você enxerga dentro de você, você até procura uma imagem, mas você não acha. Mas o Senhor hoje está tirando imagens erradas, imagens negativas, e colocando dentro de você a imagem do Filho. Somos herdeiros. Por que alguém que se sente amado, ele é estável nas emoções? Porque ele sabe que ele é herdeiro. Ele sabe que o pai vai resolver o problema dele. Ele sabe que vai ter comida na casa dele. Ele sabe que no final das contas vai dar certo. Porque ele sabe que ele é amado pelo pai. Ele tem essa imagem que o pai construiu ao longo do relacionamento. Mas eu vou dizer, como nós aprendemos aqui do pastor Naur, o óleo veio depois do sangue. A revelação do sangue é a imagem. O tanto que você é amado, perdoado e justificado. E você nasceu para ser um Estevão nessa geração, cheio do Espírito, que prega cheio do Espírito, que avança cheio do Espírito Santo. E eu gostaria, quando você entende essas 3 revelações, algo acontece dentro de você que eu gostaria de falar. Será que é possível você viver uma vida com poder de Deus continuamente? Será que é possível viver uma vida cheia do poder em todas as áreas da minha vida? Glória de Deus. Sou perdoado, me posiciono como Estevão, e eu vou dizer para você, é possível você ter um poder atuante. E é sobre isso que eu quero falar em 15 minutos, o poder atuante. E você vai sair por aquela porta com esse poder atuante dentro de você. A serra elétrica! Não tem demônio que vai ficar perto de você. Tem um livro de um grande evangelista que morreu, Evangelismo por Fogo. Ele diz que o mosquito precisa defecar. Ele precisa, é a necessidade dele. E ele procura um lugar que ele não se sinta ameaçado. Ele procura um fogão que está desligado há muito tempo, e lá ele faz a festa. Mas o mosquito nunca pousaria para defecar em um lugar que o ameaçasse. Quando o diabo começar a atacar a sua mente, vai ter tanto fogo do Espírito, que ele vai derreter os mosquitos tudo. Não pega nada. O diabo fala, você é tímido. E você fala, eu sou ousado em Cristo Jesus. Ele fala, você não tem, mas nele eu tenho todas as coisas. Sabe, o diabo ele mata, mas o verdadeiro nome dele não é matador. Chama-se acusador. E ele acusa de dia, de tarde e de noite. Qualquer coisa que você faça, ele está ali posicionado para lembrar, para acusar você. Mas você precisa ser bom em defesa. Conhecendo o sangue, está escrito: sou filho perdoado, justificado,
Você vai ligar a sua serra elétrica. Vamos batizar 10, 15, 20, multiplicar, casar, avançar e vender. Por quê? Porque não tem a ver comigo. Não coloque Deus em uma caixinha de fósforo. Eu fui pregar nos lugares esses dias. Entrei num carro no banco de trás, eu e minha esposa. Aí tinha lá o pastor e o discípulo do pastor conversando. Aí o discípulo disse: pastor, eu falei para a irmã que é discipuladora da minha rede, não fazer medicina, porque é muito cara a mensalidade, e ela não tem condições. Eu falei: ó, posso falar? Quem disse que nós fazemos o que nós temos condições? Quem disse que nós vamos aonde nós temos condições de ir? Quem disse para você que o que você fez no passado vai destruir o que Deus tem para você no futuro? Olha o acusador. Liga a serra elétrica. Venha, Satanás. Os irmãos falam: meu Deus, o líder chegou, o pau vai quebrar aqui. Para com essas historinhas. Vamos batizar 3 em nome de Jesus. Não. Primeiro batismo que nós fizemos aqui em São Paulo, de 1000, 3 meses à frente dos jovens, eu disse: vamos batizar 1000. Aí o diabo começou: hoje você perdeu a sua liderança, porque o natural diz, primeiro ganha o coração, depois gera ambiente de família, depois ouve os irmãos, depois você vai. Eu falei: meu Deus, o que eu fiz na minha vida? E o pessoal olhando assim. Fui embora e Deus disse: não foi você que falou, eu vou te ensinar uma coisa. Batizamos 1607 jovens. Mas teve uma jovem líder de célula que me peitou. Eu entendo, não teve revelação do sangue. Ela falou: você é louco, porque se fizer a conta, é muita gente para pouca célula. Falei: não, é porque dentro de você está parado no tempo e frustrada. Essa mocinha batizou, se não me engano, foram 17 pessoas. Ela batizou o pai e a mãe dela no batismo dos 1000. Eu vou dizer: ouse sonhar os sonhos de Deus. Diga para o seu irmão: tira Deus da caixinha. Ah não, esse prédio é caro, essa cadeira aqui é cara, é tudo difícil, jovem não tem dinheiro para ir na conferência. Que conversinha é essa do acusador com você? Você não paga IPTU, não paga IPVA, não paga financiamento. Você tem a mente de Cristo. O empreendedor, a maneira de Deus, começa na adolescência, pensando como Deus pensa, sendo criativo como Deus é, e Deus vai movendo. E quando você for para a rede de adultos, você vai influenciar os adultos lá para a glória de Deus. Diga para o Senhor: você é o que Deus diz que você é, não o que o contexto fala que você é. Liga a serra elétrica. Porque o seu irmão, você vai sair com a serra elétrica ligada. Vai. É muito importante que você entenda, depois de tudo que você ouviu, como que o reino de Deus funciona. Se a geladeira é 110, não ligue no 220. Eu vou dizer para você: o reino de Deus, tudo funciona sobre uma palavra. Você só precisa ter uma palavra. Porque as pessoas estão frustradas, porque não casou, porque não multiplicou, porque não prosperou. Não, é porque eles não tinham uma palavra. O que sustenta você é uma palavra. Jesus venceu o diabo com a palavra. Em Gênesis, e Deus disse, e viu Deus que era bom. A palavra de Deus é boa. Diga glória a Deus por isso. Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que não se vê não foi feito do que é aparente. João 1:3 diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada
do que foi feito se fez. Colossenses 1, 16 a 18 diz: porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele, antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio do primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenham preeminência. No original a palavra preeminência significa manter-se em primeiro lugar. Quando Deus está em primeiro lugar, você se torna uma pessoa imparável. Quando que Deus está em primeiro lugar? Quando você está sendo movido, não por sentimento, mas por uma palavra. Diga ao seu irmão: não cometa a loucura de fazer nada sem uma palavra. Qual a garantia que eu tenho que eu vou casar? Palavra. Qual a garantia que eu tenho que vai multiplicar? Palavra. Sabe, muitas coisas da sua vida já foi liberada uma palavra, mas a serra elétrica está desligada por não ter revelação do sangue. Aí você fica só buscando unção, aí treme, enrola, levanta, não tem poder. Porque o que sustenta o poder é a revelação que os seus pecados foram perdoados. Aleluia. A Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão das dores, pois assim Ele dá aos seus amados, enquanto Ele dorme. Sabe o que significa? É inútil você querer viver a sua vida sem uma palavra, confiando em você. Confie em quem chamou você. Você pega Moisés, em Atos 7, 22, e Moisés foi instruído com toda a ciência dos egípcios, era poderoso em palavras e obras. Ele era tão bom, que não serviu, entrou para um deserto, para o qualificá-lo, até que ele tivesse consciência, que a obra de Deus não é natural, é sobrenatural. Nós pegamos a vida de grandes homens de Deus, nenhum deles conseguiram responder a Deus sem uma experiência com o sobrenatural de Deus. Sabe, quando eu era adolescente, a gente ficava conversando entre os irmãos da igreja, não tinha conversinha de a irmã tá bonita, é o Netflix, a série. A gente só conversava sobre o mover de Deus, experiência com Deus, o que Deus falou, e vamos marcar a história. Tive o privilégio de meu amigo André Borges ali, pastor da igreja da freguesia do Ó. Conheço ele há muitos anos. E toda sexta-feira eu era líder de célula junto com ele. A gente ia para a casa dele, a gente fazia vigílias todas as sextas-feiras. A gente ajoelha a Deus, a gente quer casar com a mulher de Deus. A gente quer fazer história, a gente quer marcar uma geração. A gente quer pregar o evangelho, a gente quer ser cheio do Espírito Santo. A gente quer marcar a história. Onde estão os jovens que estão interessados nas coisas que são eternas? Como Paulo disse, a minha vida não tem valor nenhum, porque ele encontrou a pérola de grande valor. A pérola de grande valor é Cristo, é a revelação que Deus é perfeito e maravilhoso. Uau! Eu lembro que me diziam que a presença de Deus era melhor do que o sexo, mas eu era virgem, não tinha certeza. Mas quando eu fui para a lua de mel, nós tivemos intimidade. Passei lá em casa, eu falei: mãe, eu descobri uma coisa. Que foi, meu filho? A presença de Deus é muito melhor do que o sexo. Talvez você tenha encontrado uma religião, por isso que você acha que as coisas desse mundo têm mais interesse. Mas hoje o Senhor vai liberar uma unção tão fresca e poderosa,
que você vai sair aqui, apaixonado. Quando você pergunta para um jovem, você está gostando de alguém? Ele fala, não vou falar quem é. Eu falei, vou falar 5 irmãs. Repete, Maria, Maria. Repete, Mariana, Mariana. Repete, Esther, Esther. Eu vou dizer para você que os seus olhos brilhem. Está chegando a multiplicação da célula. Está chegando o batismo de 10.000 pessoas. Está chegando a multiplicação da célula. Está chegando, Ele está voltando, aleluia. Isso é paixão. E é tão interessante, já estou encerrando. Ezequiel, ele teve uma visão, e a visão que Ezequiel teve foi aquela que Jesus relata: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Diga para o seu irmão, Deus vai transbordar sobre a sua vida hoje. Ezequiel 47, 3:8, os irmãos podem se posicionar. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam no tornozelo. Talvez você chegou aqui com águas no tornozelo. Eu saio e entro a hora que eu quiser, mas quando você se apaixona, você não consegue sair. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos joelhos. Está subindo. E outra vez mediu 1000 e me fez passar por águas que me davam nos lombos. Uau! E mediu mais 1000, e era um rio que não podia atravessar, porque as águas eram profundas demais. Águas que deviam passar do nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse: viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar à margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvore, de um lado para o outro. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, descem para o deserto, entram no mar, sendo levadas ao mar, e águas tornam-se saudáveis. Diga aleluia. 47:12 diz: e junto ao rio, a sua margem, de um de outro lado, nascerá, diga nascerá, toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não se cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirão novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha remédio. Essa palavra santuário no original significa tabernáculo e presença de Deus. Há um rio que sai da presença de Deus, o santuário de Deus. Aleluia. Como Jesus diz, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as escrituras, olha a profecia, rios de águas vivas não vão sair mais do santuário, porque está dentro de você. E isso é remédio para uma geração. Aleluia, 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 aleluia. Eu tenho meia hora para acabar, mas eu vou dizer uma coisa para você: o Senhor pode fazer em 5 minutos o que levaria um ano. Há uma unção de Deus aqui. Podem tirar isso, por favor. Você vai receber unção.
E depois vamos passar um vídeo aqui da retrospectiva da nossa conferência. Você vai ligar a serra elétrica agora e o fogo vai cair. Aleluia. Unção de conquista. Diga: eu sou um conquistador do reino de Deus. Há um rio de Deus fluindo do meu interior. Quem tem sede, venha a mim e beba. Eu quero que você feche os seus olhos. Você vai se juntar em 3 irmãos aí e orar junto com eles. Você pode fazer uma oração curta, depois nós vamos fluir na unção de Deus aqui. Aleluia. Há uma unção fresca e poderosa. Diga para o seu irmão: você vai ligar a serra elétrica agora, porque eu vou colocar as minhas mãos sobre você, e sobre as minhas mãos a unção de Deus, há poder do Espírito Santo de Deus. O Senhor vai liberar a sua vida, e nós vamos encher esse lugar da glória de Deus. Hoje e será um dia histórico. A conferência ainda não acabou. Há mais de Deus sobre nós.